Sobrenatural. Capítulo 24. Pernas deformadas são endireitadas. Ano 1940. Num domingo à tarde, no início da primavera de 1940, William Branham passou na casa de sua mãe depois do culto. Ele sentou com ela à mesa da cozinha e conversaram até tarde naquela noite. Meda Broy estava cuidando de Billy Paul em sua casa, tendo ele 4 anos de idade. Então Billy não estava com pressa de ir para casa. Quando ele finalmente se levantou para sair, Ella Branham disse: "Parece que está muito frio lá fora, Billy. Por que você não passa a noite aqui?" Lá fora, um vento forte vindo do norte jogava neve contra as vidraças. Billy pensou nos 2 cômodos frios que o esperavam. "Certamente, mãe, eu passarei a noite aqui", ele disse alegremente. No quarto disponível da casa de sua mãe, Billy se colocou de lado na cama e orou. Durante todo aquele dia ele tinha sentido uma carga inexplicável pesando em seu coração, e agora era a sua chance de falar sobre isto com seu Pai Celestial. Depois de 1 hora, ele adormeceu. Perto das 2 horas da manhã, ele se levantou, ainda sentindo que o peso obscuro pressionava seu espírito. Recuperado de seu cochilo, ele se ajoelhou ao lado da cama e continuou orando. O quarto estava tão escuro que ele não necessitava fechar os olhos para se concentrar. Depois de um tempo, ele percebeu algo branco crescendo, pouco a pouco, em um canto do quarto. A princípio, ele pensou que eram roupas amontoadas para passar em uma cadeira. Mas enquanto observava, isto parecia se mover, levantando-se no ar. Agora se parecia mais como que uma nuvem branca e parecia estar vindo em sua direção. Em um outro momento, ele estava mergulhado em uma névoa luminescente. De repente, Billy não estava mais no quarto, mas em algum lugar fora. Na frente dele estava uma casa pequena, estreita e comprida de 2 cômodos. Ele entrou pela porta da frente e se encontrou em uma combinação de sala de estar com quarto. As paredes estavam decoradas com a cor vermelha nas matajuntas. Direto à sua frente, uma entrada levava à cozinha, a qual, com a sua alugada, era o outro único cômodo nesta casa. Uma mulher de cabelos escuros, nos idos de seus 20 anos, estava com sua cabeça encostada na porta da cozinha e chorando. À esquerda de Billy, uma senhora idosa estava sentada em uma cadeira de almofada vermelha, chorando. Ela estava sem seus óculos e limpava-os com seu lenço. Olhando à sua direita, Billy viu um jovem sentado em um sofá com almofada vermelha. Este jovem tinha uma face virada à sua direita, em direção à janela, de modo que o que Billy pôde ver dele foi o cabelo loiro ondulado na parte de trás da cabeça. Mais adiante, à esquerda de Billy, um garoto com cabelo castanho estava vestido com um macacão azul, deitado numa cama de estilo dossel de ferro. O garoto estava horrivelmente incapacitado. Suas pernas estavam retorcidas como uma espiral e curvadas para trás contra seu quadril. Assim também seus braços estavam retorcidos e pressionados contra seu lado.
Um homem alto, com cabelo escuro, qual Bill presumiu ser seu pai, estava de pé ao lado da cama, olhando para a criança. Não é isto estranho? Bill pensou. Eu estava na casa de minha mãe há poucos momentos atrás, e agora eu estou aqui nesta casa. Logo, ele sentiu uma temerosa presença bem atrás do seu ombro direito. Billy tentou olhar, mas algo não permitiu. Então ouviu a mesma voz que sempre falava com ele nas visões. O anjo perguntou: Esta criança pode viver? Senhor, eu não sei, respondeu Bill. E o anjo disse: O pai trará o garoto para você, e assim você pode orar por ele, e ele viverá. O pai pegou o filho da cama e o carregou até Bill, o qual colocou as mãos no estômago do garoto e orou. Surpreendentemente, o garoto se soltou dos braços de seu pai. Ele tocou no chão com sua perna esquerda, a qual estava reta e normal. Imediatamente ele deu um outro passo e quando ele o fez, sua perna direita se endireitou. Assim que deu seu terceiro passo, seus braços se endireitaram. Quando o garoto colocou suas mãos nas mãos de Bill e olhou para ele, por ele recém ter tomado leite, formaram um bigode de leite na parte superior de seus lábios. Ele disse: Irmão Bill, estou perfeitamente sadio. Bem, louvado seja o Senhor, Bill respondeu. O anjo, ainda atrás de Bill e fora de vista, disse: Agora vou te levar a um outro lugar. Ele pegou Bill e o carregou para longe, o colocando em um cemitério próximo de uma igreja no interior. O anjo apontou para uma das lápides e disse: Lembre-se do nome e datas deste túmulo. Isto será o seu lugar de direção. Então ele levou Bill rapidamente para uma outra localização, onde havia 2 lojas, um posto de gasolina e algumas casas juntas em um cruzamento. Uma loja tinha a frente pintada de amarelo. Deste edifício saiu um homem usando um macacão azul e um boné amarelo. Ele tinha o cabelo e o bigode branco. E o anjo disse: Ele vai te mostrar o caminho. Uma vez mais, Billy foi arrebatado da cena. Quando seus pés tocaram o chão novamente, ele seguia uma mulher baixa e forte a uma casa. Billy encontrou-se em um cômodo revestido de papel de parede amarelo, com desenhos em vermelho. Sobre a porta tinha uma placa: Deus abençoe nosso lar. Contra a parede da esquerda havia um fogão a lenha, e próximo da direita, uma cama de estilo dossel de ferro. Um adolescente de pijamas estava sobre os lençóis, lânguido dos efeitos de algo que deve ter sido pólio. Ambas as pernas estavam retorcidas e içadas debaixo do corpo, e um braço totalmente paralisado. Bill não podia dizer se era um rapaz ou uma moça. Em certas partes da face parecia masculinas, mas o cabelo longo e os lábios em forma de coração sugeriam o contrário. O anjo perguntou: Aquela pessoa pode caminhar? Bill respondeu: Senhor, eu não sei. E o anjo mandou: Vai e coloque suas mãos transversalmente no estômago da pessoa e ore. Quando Billy fez como instruído, a figura na cama gritou: Louvado seja o Senhor! Enquanto aquela mão esbranquiçada
tomou completa forma e aquelas duas pernas aleijadas esticaram-se e se fortificaram. O adolescente se levantou na cama, fazendo uma perna do pijama levantar, expondo um joelho. Agora Bill tinha certeza do gênero. Não era ósseo de um garoto, mas um joelho suavemente arredondado de uma moça. Bill ouviu alguém próximo dizer: "Oh, obrigado, Deus." Distante, ele ouviu alguém mais gritando: "Oh, irmão Branham, irmão Branham." Abruptamente, Bill estava na casa de sua mãe novamente, no meio do quarto, no chão. Ele balançou a cabeça, sentindo-se confuso e desorientado. Sua mãe o chamou do quarto ao lado. "Billy, há alguém batendo na porta da frente chamando por você." "Eu ouvi, mãe." Ele deslizou-se pelo corredor e abriu a porta da frente. Um jovem transtornado estava na entrada, seus olhos inchados e vermelhos. Instantaneamente, Billy o reconheceu como o homem da primeira parte da visão, o qual tinha soltado o pequeno garoto. "Entre," Bill o persuadiu. "Qual é o problema?" O homem entrou para se livrar do vento frio. "Irmão Branham, você se lembra de mim?" "Não, eu creio que não me lembro." "Eu sou John Hamill. Uns 4 anos atrás você me batizou, como também a minha família aqui em Port-au-Prince." "Eu me lembro de você agora," disse Bill, com uma leve lembrança, mas se fortalecendo. "Você matou um homem há poucos anos atrás, não matou?" "Sim, senhor. Eu o acertei com meu punho e quebrei o pescoço dele em uma luta. Eu fugi da lei e também de Deus. No ano passado, meu filho mais velho morreu de pneumonia. Eu tenho um outro filho e agora ele está morrendo com pneumonia dupla. O médico acabou de sair da minha casa porque não havia mais nada que ele pudesse fazer. De repente você veio ao meu coração. Você virá e orará por meu filho?" "Sim, senhor, eu irei. Apenas deixe-me trocar minhas roupas e ligar o carro." "Não precisa pegar seu carro. Você pode ir comigo. Eu lhe trago de volta. Eu moro cerca de somente 17,5 quilômetros daqui, apenas alguns quilômetros acima de Utica. Enquanto você vai se vestir, eu vou descer para buscar Graham Sling. Ele é meu primo e eu quero que ele venha orar por meu filho também." Enquanto Billy estava voltando ao quarto para trocar suas roupas, Ella Branham o chamou enquanto passava pela porta de seu quarto. "Bill, qual é o problema com aquele homem?" "Mãe, algo aconteceu. Eu estava em uma visão agora há pouco." "Oh, estava?" Ela disse, quase por acaso. "É algo bom?" "Sim. O garotinho do homem vai ser curado. Vou lhe contar mais quando eu voltar." Em 10 minutos, John Hamill foi até a casa de seu primo e voltou. Bill conhecia Graham Sling, um jovem com cerca de sua idade, que tinha recém se tornado um cristão. Assim que Bill entrou no carro, ele percebeu que Graham era o loiro, que ele tinha visto na visão, o qual estava sentado em um sofá de almofada vermelha olhando pela janela. Billy ardeu-se por dentro com antecipação, sabendo que Deus ia fazer um milagre. Eles se dirigiram ao norte de Utica Peak. Bill disse: "Senhor Hamill, você mora em uma casa pequena e branca, não mora?" "Sim, senhor, eu moro." "Sua casa fica em uma colina e a porta da frente é virada ao sul." "Isto é certo." "Ela tem 2 cômodos. Um deles tem mata-junta de cor vermelha até a metade das paredes. Ali você tem um sofá com almofada de cor vermelha, uma cadeira e uma cama do estilo dorsal, de ferro.
Seu filho doente tem cerca de 3 anos de idade. Ele tem cabelo castanho e está usando um macacão azul. A mãe dele tem cabelos negros. John Hillman fitou boquiaberto seu passageiro. Você já esteve em minha casa, irmão Branham? Quando você bateu em minha porta, eu tinha recém saído de sua casa. A face do homem torceu em confusão. Isto é estranho. Eu nunca vi você lá. Eu estive lá espiritualmente, Sr. Hillman. E eu te batizei. Talvez você tenha me ouvido dizer de como às vezes vejo coisas antes que elas aconteçam. Sim, eu me lembro. Algo como isto aconteceu contigo agora? Aconteceu. O que quer que seja isto que me diz estas coisas, jamais tem me dito uma mentira, Sr. Hillman. Seu filho vai ser curado quando eu chegar lá. Com estas palavras, John Hillman parou seu carro, debruçou-se sobre o volante e, com a face enterrada nas mãos, disse repentinamente: Deus, estou envergonhado de mim mesmo. Se tu me perdoares, eu prometo que viverei para ti o resto de minha vida. Quando eles chegaram a seu destino, a casa se parecia exatamente como Billy tinha visto na visão. Confiantemente ele deu passos largos à porta da frente. Ali estava o sofá com a almofada vermelha e a cadeira, a jovem mãe com cabelos negros, a cama de estilo dorsal de ferro e o garotinho enfermo. John, perguntou a sua esposa, ele ainda está respirando? Os pulmões do garoto não estavam se movendo o suficiente para serem notados. Então a mãe segurou um pedaço de papel transversalmente no nariz da criança para checar sua respiração. Sim, ele ainda está vivo, ela disse, mas por pouco. Agora Bill sabia que aqueles braços e pernas horrivelmente retorcidos que ele tinha visto na visão representava a pneumonia que estava matando aquele garotinho. Traga-me o bebê, ele ordenou. O pai trouxe seu filho, segurou enquanto Billy orava. Mas ao invés do menino melhorar, ele começou instantaneamente a piorar. O movimento tinha estimulado seus sentidos. Agora a fleuma obstruíra sua garganta, interrompendo a respiração por completo. Em pânico, os pais agitaram seu filho e esbofetearam suas costas repetidamente, até que seus pulmões se enchessem novamente. Cada nova respirada parecia ser a última. Ele tossia com dificuldade e às vezes mal chorava entre as aspirações. Algo está errado, Bill pensou. Enquanto ele olhava ao redor do cômodo, ele percebeu que estava errado. A situação não estava exatamente como ele tinha visto na visão. A mãe não estava encostada contra a porta da cozinha. Gransling não estava sentado no sofá olhando pela janela. E tinha que haver uma senhora de idade sentada na cadeira, com a almofada vermelha, limpando seus óculos. Assim que a desesperada mãe passou um medicamento no nariz de seu filho, Bill sentou-se no sofá, mortificado. No momento de entusiasmo, ele tinha agido adiante da visão e por isso tinha faltado Deus. Ele não podia nem mesmo dizer aos Hillmans o que estava errado. A única coisa que ele podia fazer agora era sentar e esperar. E esperar que a graça de Deus pudesse revogar seu erro. Por 1h30, Billy esteve sentado quieto e orando, enquanto a criança lutava desesperadamente por sua vida. Quando a primeira luz do amanhecer coloriu o horizonte, Gransling disse: Eu tenho que ir, porque tenho que estar no trabalho às 8h. Certo, disse John Hillman. Eu te levo de volta, irmão Branham. Quer ir também? Não, eu ficarei aqui.
Com o coração declinado, Billy observava os dois homens colocarem seus casacos próximo à porta da frente. Ele sabia que Gran Sling era o homem loiro na visão. Se Gran saísse agora, quando ele poderia voltar? À noite? De acordo com a visão, a criança não seria curada a menos que Gran estivesse ali. Bill desejou saber como aquele garotinho enfermo poderia sobreviver durante o dia. Olhando para fora pela janela, Bill viu uma senhora de idade vindo no caminho em direção à casa. De repente ele percebeu que ela estava usando óculos. Bill pensou: "Oh Deus, como eu te agradeço. Agora estes dois homens não podem sair." John Hilme abotoou o último botão de seu casaco, então se virou para sua esposa e disse: "Eu volto daqui a pouco. Eu não vou trabalhar hoje." Gran estava cobrindo as orelhas com um gorro quando um som de batida na porta nos fundos da casa soou. A mãe correu pela cozinha para destrancar a porta dos fundos. Rapidamente a senhora de idade entrou, tremendo de frio. "Quem está aí?" John perguntou. "É mamãe", respondeu a jovem mãe, fechando a porta dos fundos. "Mamãe, você conseguiu dormir?" "Custosamente, poucas horas", disse a avó. "Como está o garoto? Ele melhorou desde que saí?" "Não", respondeu a jovem mãe com a voz trêmula. "Mamãe, ele está morrendo." Então se desatou a chorar. Cobrindo a face com as mãos, ela encostou a cabeça contra a porta da cozinha. "É isto." Bill pensou e seu entusiasmo aumentou. Esta é exatamente a maneira que ela se parecia na visão. Agora a avó tem que estar sentada naquela cadeira limpando seus óculos. E o irmão Sling tem que estar sentado onde eu estou. Bill se levantou para disponibilizar o sofá. Gran Sling tirou o chapéu, sentou no lugar de onde Bill acabara de sair e olhou pela janela. "Oh, que coisa!" Bill pensou. "Apenas uma coisa mais tem que acontecer." A avó veio ao cômodo da frente, onde se assentou na cadeira vermelha. Seus óculos tinham se ofuscado, porque estava úmido lá fora, e veio para o cômodo aquecido. Então ela os tirou para limpá-los, exatamente da maneira que estava na visão. No momento em que tudo se estabeleceu na ordem, Billy pôde sentir aquela pressão peculiar em sua pele, como se alguém ou algo poderoso estivesse por perto. Bill disse: "Irmão Hillman, você ainda confia em mim como um servo de Cristo?" "Certamente confio, irmão Branham." "Então traga o bebê para mim." Os pais tinham deixado o garoto deitado porque cada vez que o pegava, ele tinha tosse convulsiva com espasmos e perdia completamente a respiração. Agora, sem um pensamento de dúvida ou medo, o pai agarrou seu filho e o trouxe a Bill. Colocando as mãos na pele azulada da criança, Bill orou: "Pai celestial, perdoe a estupidez de teu servo por adiantar-se da visão. Cure este bebê no nome de Jesus Cristo." O garoto começou a se sacudir. Sua face azulada começou a ficar rosada e seus olhos desatentos começaram a mover. E então focalizaram. "Papai!" ele gritou. "Oh, papai, papai!" E abraçou seu pai. Todos no cômodo convergiram ao garoto de uma vez, fazendo a mesma pergunta: "Ele está bem?" O garoto disse que se sentia bem, mas Bill acrescentou: "Senhor Hillman, vai levar 3 dias para que o garoto fique completamente bem, porque na visão ele deu 3 passos antes de seus membros atrofiados se endireitarem." John Hillman levou Billy e Gran de volta a Jeffersonville em tempo para ambos irem trabalhar.
Na quarta-feira à noite, Bill contou para sua congregação a visão e a cura, dizendo: Amanhã à tarde eu quero que todos vocês venham comigo e olhem pela janela. Vocês observem e vejam se aquele garotinho não virá através do piso, com um bigode de leite. Ele colocará suas mãos na minha e dirá: Irmão Bill, estou perfeitamente sadio. Na quinta-feira à tarde, toda a igreja seguiu Bill para aquela casa de 2 cômodos no interior. As pessoas ficaram olhando pelas janelas e outros atrás de Bill, enquanto ele batia na porta da frente. A mãe estava trabalhando na cozinha, no segundo cômodo da casa. Bill pôde ouvi-la correndo pelo soalho para atender a porta. Ora, é o irmão Bill, entre! E olha a diferença em nosso filho agora. Bill entrou sem dizer uma palavra. Pela porta aberta da cozinha, ele pôde ver o garoto sentado no canto brincando com alguns dados. A criança se levantou e titubeou pela casa. A parte superior de seu lábio estava decorada com um bigode de leite achocolatado. Ele colocou suas pequenas mãos nas de Bill e disse: Irmão Bill, estou perfeitamente sadio. No culto seguinte, Bill contou o resto da visão sobre uma moça com o braço paralisado e as 2 pernas retorcidas e que seria curada. Ele enfatizou: Eu não sei o que estas coisas significam. Eu apenas posso lhes dizer o que eu vejo. 2 semanas mais tarde, quando Bill chegou para trabalhar de manhã, o Sr. Scott, seu patrão, disse: Chegou uma carta para você, Billy. Eu a coloquei em sua caixa. Enquanto Billy estava recolhendo o relatório de trabalho para o dia, ele olhou ao remetente da carta. Vinha de uma senhora chamada Harold Nile, de Solto, Boston, Indiana. Ele nunca tinha ouvido falar de um lugar chamado Solto, Boston, Indiana. Abrindo a carta e desdobrando o bilhete, ele leu: Caro Sr. Branagh, meu nome é Sra. Harold Nile. Eu moro em Solto, Boston, Indiana. Eu tenho uma adolescente que está acamada e em aflição. A artrite tem se fixado nas juntas e ela agora chora dia e noite pela dor. Eu sou uma metodista. Em uma reunião de oração há várias semanas atrás, Billy ofegou quando viu a data. Era a mesma noite que ele tinha visto a visão de uma moça aleijada sendo curada. Alguém me deu seu pequeno livreto intitulado Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois que li seu livro, algo moveu em meu coração para te escrever e pedir que viesse orar por minha filha. Sinceramente, Sra. Harold Nile. Naquela noite, na igreja, depois de relembrar as pessoas de sua visão, Bill leu a carta. Eu tenho certeza de que esta é a moça que vi na visão, mas nunca ouvi falar deste lugar. Alguém aqui sabe onde é Solto, Boston? George Wright disse: Irmão Branagh, eu acho que fica no lado sul de New Albany. Várias pessoas quiseram ir com Billy para ver a visão se cumprir. Jim Westhart, o diácono mais velho de Bill, Medabroy, que tinha 21 anos de idade, e o Sr. e a Sra. Brass, um casal que tinha recentemente mudado para a Redondeza para estar próximo do Tabernáculo Branagh. Depois da Sra. Brass ter sido milagrosamente curada de tuberculose pelas orações de Bill. Naquele final de semana, quando todos eles se amontoaram no carro de Bill, Bill entregou ao Sr. Brass um pedaço de papel com o nome e 2 datas escritas nele. Para que é isto? Em algum lugar ao longo do caminho vamos passar por um cemitério. Você vai encontrar este nome em uma das lápides. Eu pensei que você tinha dito que nunca tinha estado em Solto, Boston antes. Eu nunca estive.
Estas datas foram dadas a mim pelo anjo do Senhor. Quando as virmos, saberemos que estamos na estrada certa. Eles se dirigiram ao sul para descobrirem depois que George Wright estava pensando em uma cidade chamada New Boston, não Solto Boston. Perguntando em uma agência de correio, ele soubera que Solto Boston era um povoado ao norte de Jeffersonville, logo acima de Airville. Perguntando novamente em Airville, eles foram direcionados. Por quase 10 quilômetros eles seguiram em uma estrada sinuosa e lamacenta que passava por pequenas fazendas, campos de milho, colinas arborizadas e moitas de sassafrás. Estas estradas secundárias, ou eram elas estradas principais, frequentemente se ramificavam, tornando mais difícil saber se eles ainda estavam se dirigindo no caminho correto. De repente algo agarrou dentro de Bill com tal força que parou sua respiração. Ele estacionou o carro. Qual é o problema? Jim Westhart perguntou. Bill tremeu levemente e uma gota de suor desceu de sua têmpora. Eu não sei, há algo errado. Eu preciso de um momento a sós. Ele saiu e caminhou para detrás do carro. Colocando um de seus pés no para-choque traseiro, ele orou. Pai Celestial, o que tu queres que teu servo saiba? O frio ar da primavera o refrescou e logo aquele sentimento de contração ao redor de seus pulmões e traqueia desapareceu. Enquanto ele olhava ao redor, ele notou uma igreja distante da estrada. Ao lado da velha igreja havia um pequeno cemitério. Irmão Brass, ele chamou entusiasmado, traga-me um pedaço de papel. Todos saíram do carro e seguiram Billy ao cemitério. Logo além do portão tinha uma grande tumba de mármore. O nome e as datas entalhadas na superfície branca e alisada eram os nomes daqueles que estavam no pedaço de papel nas mãos do Sr. Brass. Eu nunca estive nesta região antes. Bill disse, mas eu sei que estamos na estrada certa. O que me fez parar foi o anjo do Senhor. Ele não queria que eu perdesse este marco. 11 quilômetros depois, eles subiram a colina e olharam abaixo ao pequeno povoado na encruzilhada. Aquele é o lugar, disse Billy. Lá está a loja com sua frente pintada de amarelo. Agora vocês observem. Quando passarmos por lá, um homem com bigode branco vai sair daquela loja e nos dará as direções. Ele vai estar usando um macacão azul e um boné amarelo. Esperem e vejam. A senhora Brass disse, irmão Branham, eu não consigo esquecer aquele cemitério lá atrás. Eu nunca vi algo como isto antes acontecer. Se aquele homem aparecer, como você disse, eu não sei o que vou fazer. Se ele não aparecer, disse Bill, então eu sou um grande contador de histórias. Assim que o carro diminuiu sua velocidade para parar no cruzamento, a porta da frente da loja se abriu e saiu um homem. Bigode branco, macacão azul e boné amarelo e tudo mais. A senhora Brass, que estava sentada no colo de seu marido, desmaiou. Bill disse, agora observe. Ele vai agir de maneira estranha porque o poder do Senhor está muito próximo. Baixando o vidro do carro, ele disse, Senhor, esperamos que você nos diga onde mora Harold Nile. O homem pareceu surpreso. Então, enquanto falava, seus olhos se moviam de um lado ao outro como se ele sentisse nervoso. Você sobe por esta estrada aqui, os 800 metros, e vire na primeira estrada à sua esquerda. É a segunda casa à sua esquerda. Você vai ver um grande celeiro vermelho em uma colina. Por quê? Os Nile têm uma filha aflita, não tem? Sim, e daí? O Senhor Jesus vai curá-la.
Bill seguiu as direções do homem saindo de South Boston, enquanto no assento traseiro o Sr. Brace abanava o rosto de sua esposa. A Sra. Brace reanimou assim que eles entraram no pátio dos Niles. Bill estacionou o carro no quintal e todos saíram. Uma mulher baixa e forte abriu a porta da frente da casa. — Como vai você? — Eu sou o irmão Branham. — Eu pensei que fosse mesmo. Eu sou a senhora Harold Nile, a que te enviou aquela carta. Prazer em conhecê-la, senhora Nile. Estas pessoas vieram comigo para orarmos por sua filha. Ela está prestes a ser curada. — O quê? A mulher abriu bem a porta. — Entrem. Uma vez dentro da casa, Billy não esperou pela senhora Niles guiá-lo, mas com passos largos, confiantemente, desceu o corredor até o quarto da moça. Os outros seguiram bem próximos atrás dele. O quarto em que eles entraram se encaixava perfeitamente em sua visão. Ali estava o fogão a lenha, o papel de parede amarelo com vermelho, o sinal acima da porta que dizia Deus abençoe nosso lar, a cama do estilo dossel de ferro, e ali em cima dos cobertores estava a moça enfraquecida, com a face como de menino, e um dos braços e pernas retorcidos debaixo do corpo. Quando a senhora Brace viu o quarto e a moça como Billy tinha descrito para eles, ela desmaiou pela segunda vez. Seu marido correu ao seu lado e a levantou parcialmente, levemente dando tapas em sua face, tentando reanimá-la. Então algo aconteceu que depois Bill não podia explicar. Pareceu como que seu espírito se separasse do corpo e flutuasse a um canto sobre o grupo. Desta posição, como que visto de cima, viu a si mesmo, ou pelo menos seu corpo, caminhar até a cama e dizer: Irmã, assim diz o Senhor, você ficará bem. Ele observou a si mesmo colocar as mãos no estômago da moça, exatamente como tinha feito na visão. Então seu espírito caiu de volta em seu corpo. Ele fechou os olhos e orou: Senhor, eu faço isto no que eu creio ser seu mandamento. A moça gritou, abriu os olhos e viu que suas mãos aleijadas estavam agora normais. Em uma agitação de entusiasmo, a moça usou seus braços recém-restaurados para se levantar da cama, suas pernas se endireitaram e, fazendo isto, uma perna do pijama levantou, expondo seu joelho arredondado, cumprindo exatamente a visão. O Sr. Brace tinha reanimado sua esposa o suficiente para ela se pôr de pé. A moça acamada gritou: Mãe, mãe! Enquanto balançava suas pernas na beirada da cama, desceu ao chão e ficou de pé. A Sra. Brace deu uma olhada no milagre e desmaiou de novo, caindo nos braços de seu marido. Pouco tempo depois, enquanto eles esperavam na porta da frente, veio aquela adolescente vestida em um roupão, caminhando sobre duas boas pernas e penteando seu cabelo com a mão que por anos tinha estado paralisada e inválida. Desta vez, a Sra. Brace conseguira manter seus sentidos.